Lançou o episódio 8 de Water Magician e o Ryu já chegou solando. Mais do que isso, o Ryu já chegou desprezando os demônios que estavam ali como se eles não fossem nada, como se eles fossem pouca bosta. Cortando a cabeça de 3 deles em alguns segundos e mostrando quem é que manda nessa bagaça. Mas isso fica bom mesmo quando o Ryu começa a lutar contra o próprio Príncipe Demônio. E eu vou te contar agora sobre a luta deles, o quão insana ela foi e como o Ryu mostrou seu real poder na frente de todo mundo que estava presente. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grupo de Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. Como nós vimos agora no episódio 8, os grupos que estavam explorando a masmorra acabaram sendo pegos no teletransporte do portão, indo parar diretamente no andar 40, um andar que até agora era inexplorado e que existem demônios lá embaixo. E embora mais de 1000 pessoas tenham sido levadas lá pra baixo, sabemos que os demônios fizeram uma baita de uma limpa, acabando com várias vidas usando suas magias. E mesmo que isso seja uma tragédia, eu não gostava daquele líder de equipe, e acho que ninguém mais gostava tanto dele na verdade. No final a ganância tomou a melhor sobre o cabra. Porém, eu fico triste pelos soldados que foram mortos por causa dele. Muita gente ali morreu e não tinha culpa por isso. E claro, Abel e o grupo que estava com ele também foi parar lá, sendo o grupo que estava mais bem preparado para a situação, para enfrentar os demônios pelo menos. Obviamente, não sendo idiotas, eles tomam a decisão de se agrupar com outro grupo, apenas para achar eles sendo limpados pelos demônios sem conseguir revidar direito. E assim, o grupo com Abel começa seu ataque e consegue derrubar os demônios com sua coordenação, depois de descobrir que os inimigos eram realmente demônios. E claro, isso porque eles tinham conhecimento sobre os demônios e que eles não eram invencíveis. Esse boato de que os humanos não podem derrotar demônios é por um simples motivo. Os demônios têm meio que uma barreira mágica ao redor deles, sendo muito parecido com o que os Wyverns possuem. Se vocês se lembram dos meus últimos vídeos, eu explico uma coisa que o anime cortou. Os Wyverns têm uma barreira de vento ao redor deles que protegem eles dos ataques físicos e mágicos, e por isso é muito difícil caçar um. Os demônios aqui são a mesma coisa, eles têm uma barreira mágica que os protege. Mas claro, elas não são invencíveis. Se vários magos atacarem ao mesmo tempo, elas vão quebrar. Mas de fato, por causa dessa barreira, é muito difícil dar danos a eles, e por isso eles têm essa reputação de que humanos não podem os derrotar. Dessa forma, a luta começa, com Abel e seu grupo até mesmo indo para o combate corpo a corpo, e surpreendentemente conseguindo derrotar alguns demônios nesse estilo, mostrando que a força e reputação deles não é à toa, eles realmente são fortes, e claro, bem coordenados. E assim como no anime, chega uma hora que restam apenas 6 demônios, contando com o príncipe demônio. Desses 6, Abel cortaria 2, deixando 4 para trás, o príncipe e seus 3 guarda-costas. Mas quando a luta contra o príncipe chega, nós vemos que mesmo Abel sendo muito forte, o príncipe ainda está em um nível diferente. Seria necessário alguém muito forte e muito habilidoso para lutar contra esse ser. E assim, depois de uma luta intensa, quando Abel cai de joelhos e vai ser finalizado pelo demônio, o teto da sala quebra e alguém entra caindo do céu. E claro, isso também chamou a atenção dos demônios, fazendo eles pararem com seus ataques. E não era ninguém mais, ninguém menos do que o Ryu chegando, já criando 10 paredes de gelo para separar Abel dos seus inimigos. E inclusive, a forma como o Ryu chegou lá foi bem engraçada. Quando a Natalie foi buscar ele, vendo que ela estava em pânico e cansada, ele pediu que ela contasse para ele os detalhes sobre isso no caminho para lá. Porém, ele percebeu que ela estava cansada e não conseguia acompanhar o ritmo dele, porque o Ryu é muito rápido. Então ele criou um trenó de gelo no meio da cidade, colocou ela ali dentro e começou a correr com o trenó. E claro, isso atraiu a atenção de todo mundo ao redor dele. E quando eles chegaram na dungeon, ela estava selada, com a entrada sendo proibida pelas pessoas. Porém, o Ryu simplesmente congelou geral e entrou direto, sem ter medo das consequências. E então, vendo que ia demorar muito para chegar até o andar 40, ele se lembrou das formigas soldados, onde elas cavam o chão da dungeon para andar de um andar para o outro. E ele tem ideia, se elas podem, eu também posso. E assim, ele começou a destruir o chão da dungeon até chegar naquela barreira. E só uma nota é que o chão da dungeon é muito duro e difícil de quebrar. Muitas pessoas no passado já tentaram fazer isso e ninguém conseguiu. Pesquisadores, aventureiros, várias pessoas se reuniram para tentar fazer esse esforço e ninguém jamais conseguiu. Porém, o Ryu simplesmente chegou e destruiu tudo. Ele quebrou
39 andares. Esse moleque é um monstro. E assim que Ryu chegou na barreira, imediatamente ele teve a sensação de que essa barreira lembrava bastante aquele corredor onde lutou contra a Akuma Leonor. Mas ele sentiu que essa barreira era um pouco menos concentrada, como se fosse uma espécie de corredor defeituoso. E isso é interessante porque logo antes disso, o Ryu estava pesquisando a relação de eclipse com a onda de monstros, junto com o fato de que os monstros na onda são novos e não antigos. Ou seja, a Akuma que apareceu no eclipse. E então o eclipse precede a criação de monstros que precede uma onda de monstro. E agora, dentro da masmorra onde aconteceu a onda, eles acham um portão que leva para uma barreira parecida com aquele corredor onde demônios estão lá dentro. Então, obviamente, as coisas são conectadas de alguma forma, e isso é bem interessante. E bem, Ryu chegou ao andar 40 criando uma parede de gelo entre Abel e os inimigos, para dar um espaço ali para o seu amigo, assim como ele também pousou entre os demônios e as centenas de corpos queimados, onde eles pertenciam à Universidade Central. Então teríamos aquela conversa entre Ryu e Abel que apareceu no anime, com ele dando aquela brincada com Abel de que ele precisa treinar mais se ele sofrer uma concussão após essa batalha. E claro, isso imediatamente alivia a tensão que estava no ar, deixando o clima muito mais leve e varrendo pro lado aquele desespero que todos estavam sentindo. E o melhor dessa cena é quando Abel tenta avisar Ryu que os inimigos são demônios, e que esse príncipe demônio está em outro patamar de perigo. Mas o Ryu não dá a mínima pra isso, ele zomba do Abel, zomba dos demônios e zomba do príncipe demoníaco, comentando o quanto que eles parecem ser fracos e que ele nem está com a guarda levantada contra eles. E é então quando os demônios finalmente acordam em sua surpresa, afinal foi surpreendente ver um humano caindo do céu do nada. E logo os guardas do príncipe, aqueles 3 demônios, tentaram punir o Ryu por se meter na luta do seu príncipe, mas além de cancelar a magia deles com suas próprias magias, Ryu usa jatos de água para cortar a cabeça dos 3 demônios instantaneamente. E só pra vocês terem noção, embora o anime tenha mostrado a criação da água e dos jatos de água que varreu a cabeça deles, na novel isso foi instantâneo. Na novel não teve criação de magia, foi descrita como ela só aparecendo pronta enquanto cortava a cabeça dos 3 demônios de uma vez. Nem o próprio príncipe demoníaco conseguiu reagir ou entender como que seus subordinados morreram, ele apenas viu eles morrendo. Na verdade, ninguém naquela sala conseguiu sequer ver o que o Ryu fez. Os jatos foram tão rápidos e instantâneos que só alguém do nível dele ou da Akuma conseguiriam ver. E dessa forma, todos naquela caverna viram 3 cabeças rolando e só sabiam que o Ryu fez isso, mas não como. E isso tudo foi em questão de momentos, não se passaram em alguns segundos desde que eles atacaram o Ryu, ele cancelou a magia deles e então aniquilou eles. Foi assim. E o máximo que as pessoas conseguiram perceber aqui foi o Ryu cancelando a magia dos 3 demônios com as suas lanças de gelo. Só isso. Isso foi tudo que eles conseguiram perceber ou entender. E claro, o príncipe não achou legal que o Ryu acabou com seus subordinados. Ele não percebeu a morte deles, mas ele percebeu quem fez isso. E por isso, os seus olhos se encheram de ódio em relação ao Ryu. E Ryu, falando que está acostumado com olhares como o dele, percebe que esse demônio é um espadachim. E percebendo isso, ele então tira sua Murasame da sua cintura, se preparando para ter um combate de espadas também. Ele poderia usar magia, mas ele decidiu que queria brincar com esse príncipe. E quando o Ryu saca sua espada, o príncipe demônio trava. Primeiro, ele reconheceu a espada do Rei da Fada, afinal todo mundo reconhece essa espada e trava quando vê ela, porque ela é especial. E segundo, porque ele percebeu que o Ryu não é alguém a se levar sem cuidado. E assim, os dois travam em posições de combate, analisando um ao outro e não dando seu primeiro movimento, onde o Ryu até tenta provocar o demônio para fazer ele agir primeiro, mas sem sucesso. E aqui, o Ryu surpreendentemente não usou sua posição mais poderosa. Normalmente, o Ryu tem uma posição ambivalente, onde ele aponta sua espada para a testa do inimigo e nessa posição ele pode defender e atacar instantaneamente, ou seja, uma posição muito forte e sólida. Mas aqui não, ele está usando uma posição inteiramente ofensiva. Com essa posição, ele não pode se defender, no máximo desviar de ataques, o que mostra que ele acha que não precisa se defender do príncipe, porque não vai ser necessário. E assim, ele foi se aproximando do príncipe com o demônio parando de recuar e partindo para cima dele também. Em um instante, o demônio apareceu na frente do Ryu para atacar ele, mas ele foi muito lento para o nosso protagonista. E o desviou do ataque facilmente e com um movimento fluido cortou a cabeça do príncipe por trás. O ataque do demônio foi poderoso e muito rápido, mas o Ryu já viu piores, principalmente a Leonor, que era extremamente rápida. Porém, mesmo com o pescoço cortado, o príncipe não morreu. Muito pelo contrário, ele foi e pegou sua cabeça para recolocar no seu corpo. E o Ryu, percebendo a vitalidade desse demônio, que é incrível, achou meio irritante. E então, vendo essa regeneração absurda, ele decidiu que ia testar o seu oponente. E sim, ele quer fazer experimentos no meio de uma batalha. Isso é o quão arrogante ele é, porque ele é muito forte. Assim,
assim, ele convoca 256 jatos abrasivos. Eles simplesmente acabam com o príncipe. Ele cortou todo o corpo do príncipe com esses jatos, até chegar na sua pedra mágica e destruir ela também. E com a pedra mágica destruída, o príncipe foi finalizado, caiu no chão e não se levantou, se bem que seu corpo estava em pedaços porque o rio aniquilou ele. E isso não foi à toa, afinal isso foi o mesmo golpe que deu danos a Akuma Leonor, então nesse príncipe que é muito mais fraco, ele foi aniquilado por ele. E claro, com o príncipe sendo derrotado, a barreira também foi desfeita. E com o Ryu finalizando o demônio tão facilmente, Abel ficou mais do que chocado. Ele ficou de boca aberta que nem um idiota. Tudo que ele viu era fundamentalmente diferente da esgrima que Abel sempre praticou, fosse os movimentos do pé, do centro de gravidade ou da própria espada. Mas ainda assim, ele reconheceu que a esgrima do Ryu não era estranha, apenas diferente da dele. Ele também viu que Ryu não é naturalmente talentoso para a espada. Essa esgrima que o Ryu usou nasceu através de uma tremenda quantidade de tempo, uma quantidade terrível de prática foi necessária para atingir esse nível, e ele entende isso. Só pelo simples balançar de espada do Ryu, Abel foi capaz de entender muitas informações, e logo ele agradece o Ryu por ter o salvado, o que o Ryu leva numa boa, mandando apenas que ele pague uma semana de jantar para ele. E com isso, é claro, esse incidente vem ao seu fim. Porém, tem uma coisa a tomar nota. Muitas pessoas aqui viram o quão poderoso o Ryu é, e obviamente rumores normalmente se espalhariam, mas Abel, o mestre da guilda e o cara que contratou Abel fizeram questão de suprimir isso. Primeiro, eles decidiram que obviamente não vão mexer com o Ryu porque ele é muito poderoso, mas principalmente eles tiraram ou pelo menos diminuíram as informações sobre ele desse incidente, justamente para não chamar a atenção de nobres, porque eles tinham medo de que os nobres tentariam colocar as mãos em cima de Ryu, porque se o nobre acabar ofendendo ou irritando o Ryu é um cara que pode simplesmente destruir um castelo inteiro sozinho tranquilamente, então isso seria muito perigoso, além de que obviamente seria bom deixar o Ryu fora da política. Então eles decidiram suprimir as informações sobre o Ryu, o que é muito bom, porque se o Ryu começasse a se envolver com nobres, eu odiaria isso aqui. E foi assim, meus amigos, que o Ryu destruiu os demônios que estavam na dungeon enquanto salvava Abel e o seu grupo. E o que vocês acharam sobre tudo isso? Gostaram, não gostaram, esperavam mais? Estão animados para ver a luta contra o príncipe no anime? Comentem o que vocês acham, que eu quero saber as suas opiniões. E se você quiser mais Water Magician, aqui eu te conto sobre como aconteceu na novel a luta entre o Ryu e a Akuma, que ficou muito da hora. Claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.